aqui na Assembleia de Deus, Missão, em Itaú de Minas, com a nossa querida irmã Jane. Nós vimos numa rede social algo muito importante que ela estava fazendo. Irmã Jane, conta um pouquinho para nós de onde surgiu essa ideia que você teve de doar o seu cabelo. O que te motivou a fazer isso? Eu comecei a me motivar pelo estado de saúde do meu sobrinho, né? Eu fiquei muito chocada de ver ele daquele jeito, e ele tinha que raspar a cabeça. E ele não queria raspar a cabecinha dele. Aí eu falei que eu esperava de Deus um milagre, né? Um milagre da cura, dele estar aqui conosco. E eu falei que quando Deus livrasse ele de toda a dor, de todo o sofrimento que ele estava ali se passando, eu ia raspar minha cabeça, ia doar o meu cabelo em prol do Hospital do Câncer, né? Porque eu motivei muito com as pessoas que estão lá doentes, eu motivei muito com a doença do meu sobrinho. E eu queria gratificar isso a Deus, né? Queria estar alegrando o coração de Deus, queria estar me confortando e fazendo alguma coisa a respeito da saúde do Mateus. Aí, quando veio ele a falecer, eu tinha pensado que não precisava mais fazer isso, só que o Espírito Santo de Deus me incomodou, que eu tinha prometido para Deus que eu ia fazer isso. Aí eu fui no Marcelo, que é o cabeleireiro que cortou, né, o meu cabelo, e falei para ele que era para cortar curto. Aí fui embora. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo de Deus me incomodou que não, que eu tinha que raspar o meu cabelo. Aí eu voltei lá e falei para ele assim, Marcelo, pode cortar. Ele falou, você vai só cortar? Eu falei, não, eu vou raspar. Eu vou raspar e eu sei que Deus vai honrar a minha fé. Porque foi por um ato de fé, foi por ato de amor ao próximo, né? E ato em prol também do meu sobrinho. Porque eu sei que foi a vontade de Deus e me confortei com isso. Fiz de todo o coração, fiz. Grata a Deus por tudo que Deus fez pela minha família, fez pelo meu sobrinho, apesar que o meu plano não era esse, né? O meu plano era ter esse sacrifício e Deus está curando meu sobrinho dessa enfermidade. Mas mesmo Deus ter levado ele, eu senti na obrigação de cumprir a minha palavra com Deus, porque se eu prometi, a minha obrigação é cumprir, né? E tá aqui, eu tô cumprindo, né? Deu 90 centímetros de cabelo. Fiquei muito feliz de poder estar fazendo isso. E eu creio que isso vai trazer alegria ao coração de alguém, né? Que vai precisar, que vai estar... Deu 90 centímetros, bastante cabelo. Já comuniquei com a Marcela lá em Passos. Vou estar levando amanhã o cabelo para ele estar fazendo. O Marcelo disse que vai dar no máximo as 2, 3 perucas, né? E eu creio que vai alegrar meu coração e Deus vai me abençoar pelo meu sacrifício, pela fé. Fiz pela fé, para agradar a Deus e cumprir aquilo que prometi a Deus, porque Deus cumpriu comigo, né? Mesmo levando ele, né? Que foi um propósito de Deus, não foi o nosso, mas Deus sabe todas as coisas, né? E Deus curou, porque eu sei que aonde ele está, ele não está sentindo dor, ele não está tendo que fazer quimioterapia mais, né? E sei que tudo que passei esses 3 meses de luta com ele doente, mas Deus tem dado vitória, a cidade comoveu com a nossa dor, as pessoas têm confraternizado conosco, né? Têm nos abençoado, cada um de uma forma, né? Com o seu jeito. E eu sei que Deus é fiel. Deus é fiel. E a gente, para falar a verdade, eu aprendi com a doença do Mateus que a gente não vale nada nesse mundo, a não ser a fé, né? Que Deus tem nos capacitado a passar tudo isso com Ele. E eu sei que Deus me deu um coração bondoso e se for preciso fazer, faço de novo, seja para quem for. Não precisa ser meu parente, não precisa ser meu vizinho, basta ser um ser humano que precisa de mim. E eu agradeço muito a Deus por eu poder fazer por alguém algo que está ao meu alcance. E fiz tudo isso e sei que estou feliz. Mesmo que eu perdi o meu sobrinho, mesmo que eu sei que eu vou poder ver ele só na glória de Deus, estou aqui na peleja para tudo isso. Agradeço a Deus pelo conforto que Ele está me dando, pela força e a capacidade que Ele está me dando de aceitar
dele. E tudo isso, eu creio que vai ser uma motivação para muitas pessoas, né? Que vai estar nos ajudando. E eu estou aqui para a obra de Deus. Agora, dia 17 de dezembro, ele está completando 6 anos de vida. Como vocês descobriram que o Matheus estava doente? Ele começou a clamar muita dor nas pernas. E a gente achava que era uma enfermidade normal. Até a médica que atendeu ele aqui em Itaú falou que ele estava com artrite, né? Quando ele ficou muito ruim, a gente levou para a Santa Casa de Passos, o médico de lá descobriu que ele estava com leucemia. Após a leucemia, ele ficou 25 dias só, depois que a gente descobriu uma doença dele. Ele ficou 25 dias internado e não voltou para casa mais. Mas, Jane, como era o Matheus? Ele era uma criança saudável, uma criança muito alegre, uma criança que acelerada, brincava demais, né? Muito apegada à família, muito apegada aos amigos da escola, às pessoas da igreja, né? Eu tenho até um vídeo que eu gravei dele no hospital, ele falando, estava mandando um abraço para todo mundo aqui da igreja, que ele estava agradecendo a todo mundo que estava orando por ele, né? Era uma criança muito amorosa, muito carinhosa, motivava qualquer pessoa, entendeu? Era uma pessoa que fazia muitas amizades, uma criança muito alegre, como se diz, uma criança de bem mesmo. E agora há pouco a gente estava falando, teve revelações na igreja. Teve, Deus falou com o pastor que Deus ia colher um fruto, né? Um fruto que estava preparado na igreja, que era para as irmãs do círculo de oração se preparar, porque uma irmã do círculo de oração ia precisar muito do apoio das irmãs, porque ela ia passar por uma luta muito grande. E aconteceu a perda do Matheus. E na noite que eu estava com o Matheus, no hospital, que foi a última noite que ele ficou lá, ele falou para mim, porque ele me chamava de mãe, né? Ele falava assim para mim, mãe, pega para mim esse homem que está perto da senhora. Eu falei para ele assim, filho, mas os seus brinquedos eu levei embora. Não tem brinquedo aqui, Matheus. Ele falou, tem, pega esse homem para mim. Eu falei, peguei e comecei a ver, pensei que ele estava, né, na minha... Falei assim, filho, vamos fazer o seguinte, dorme um pouquinho, descansa, depois a mãe te dá o homenzinho para você. Aí ele dormiu. Quando ele acordou, que foi a hora que eu vim embora e deixei ele com a avó, né, com a avó materna, eu falei tchau para ele falou tchau para mim, e ele falou para mim assim, mãe, depois a senhora volta e fala pro meu pai vir me ver. Eu falei assim, fala, eu falo pro teu pai vir te ver. Ele pegou e falou assim, manda um abraço para todo mundo. Eu falei assim, pai, eu vou mandar um abraço para todo mundo. E quando chegou meia-noite, ele começou a passar mal, que foi a hora que a minha cunhada, a mãe dele, me ligou. Eu dobrei o meu joelho e comecei a orar e a pedir a Deus o socorro, né? E Deus falava no meu coração que ia levar ele. Aí eu entrei em desespero, comecei a falar para Deus que não, que eu queria que Deus curasse, eu queria um milagre dele ficar vivo, que eu queria que Deus repreendesse a morte na vida dele, né? Quando passou 3 horas da manhã, a avó dele, materna, me ligou e falou para mim que ele teve 5 infartos. Praticamente, a gente deixou ele neutro de tudo, né? A gente não falou para ele que ele estava doente, a gente só falou que ele estava internado por causa que ele estava com dor nas pernas. E ele pedia para vir embora, a gente falava para ele, então você toma o remedinho direitinho, que assim que você parar de sentir dor, o médico vai deixar você voltar para casa. Aí ele pegava e continuava lá, ele brincava, ele me chamava para fazer vento nele, ele me chamava para fazer massagem no corpo dele, porque ele ficava só deitado, ele me chamava para brincar de tablet, ele estava ali dentro, mas ele estava, como se diz assim, na força de Deus. Porque ele pedia muito para orar para ele. Aí ele chamava para orar, eu orava com ele falava amém, né? E ali ele estava assim, como se diz, ele foi guerreiro e foi forte, porque ele estava com a leucemia, ele estava com água em volta do pulmão, ele estava com água na barriga, ele estava com a infecção muito alta, ele estava com a imunidade muito baixa. E ele pegou bactéria pelo catéter, entendeu? Então, eu falo assim que Deus sustentou ele esses 25 dias dentro do hospital. Ele foi muito forte, ele foi guerreiro demais, porque uma criança de 5 anos, passar o que ele passou, em tanta doença, ele estava tomando 3 morfinas por dia para tirar dor. Entendeu? Então eu falo que um ser humano não é capaz
idade para aguentar uma coisa dessa, como uma criança de 5 anos aguentou. Mas Deus teve um propósito em cima de tudo isso. Hoje eu posso não entender o que Deus quis fazer, mas lá na frente a gente vai ver que Deus fez o melhor para nós todos, né? Principalmente para Ele. Agradecendo o apoio da cidade, porque a gente foi muito bem amparado pelo povo da cidade, entendeu? E a gente vai estar agradecendo porque só Deus pode recompensar cada um, cada gesto e cada oração e cada apoio que nos demos, né? E se eu falo em nome da minha família que se a gente puder fazer algo para os outros, o que as pessoas fizeram por nós estamos à disposição. A gente vai fazer. E que Deus abençoe a cada um, dê em dobro a cada um o que fizeram por nós pelo Mateus. Amém? Agora que é triste. Sim, né? Havia um homenzinho todo morando na casa toda, não dava um caminho todo. A vida encontrou de tudo que era torto. Jesus endireitou. Que Deus abençoe A todo mundo que tem nos ajudado. e que Deus abençoe todo mundo que está orando por mim. E agradeço a todo mundo que está orando para mim. Amém? Amém. Logo aqui em casa. Logo eu tô em casa. E aí vocês vão me visitar. Eu tinha que ter poado da Essa linda homenagem para o Mateus. Você que está nos assistindo, faça suas doações, como a irmã Jane fez com o seu cabelo. Você pode também estar doando sangue lá em Passos. O endereço, o telefone está abaixo no vídeo. Esse é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Vamos direto ao